Hoje aqui no nosso canal Gap Filosófico vamos fazer uma análise de uma cena da série The Leftovers. Série essa que eu acho fundamental para quem tem o mínimo de interesse sobre questões teológicas, filosóficas, né, questões existenciais humanas e questões teleológicas. Vamos fazer uma abordagem aqui hoje a partir dessa cena do diálogo, né, do padre de The Leftovers, tendo um diálogo supostamente com a figura de Deus, e vamos poder fazer algumas inserções a partir aqui da filosofia de Spinoza, de Nietzsche, né, e do âmbito psicológico, né, da psicologia analítica de Jung. Então, se você curte aqui nosso trabalho aqui do canal, já deixa teu like, deixa, se puder e quiser, né, o seu apoio aqui no nosso canal, no nosso Apoia-se, ou no nosso Pix, que segue na descrição, porque muito provavelmente esse vídeo vai ser desmonetizado. Então, vamos lá, seguir com algumas cenas, alguns trechos dessa cena, para poder fazer algumas reflexões sobre ela. Where's my book? I threw it overboard. Oh. It was just getting good. You know how it ends. What makes you say that? Because you know everything. You're being sarcastic. No, I was just wondering why I haven't been struck down by lightning yet. Why don't you transform those ropes into serpents and free yourself? I don't need to do that. You're going to untie me once you get what you want. What is it I want? My attention. É muito interessante o modo pelo qual é trabalhada essa perspectiva desse diálogo, né? Que poderíamos interpretar, isso não quer dizer que seja a intenção do autor, estamos nos debruçando sobre a cena para poder, de certa forma, fazer algumas reflexões, né? Como ele se relaciona com essa figura do Deus a partir de um momento simbólico, né? De um movimento simbólico que é elaborado a partir do Jung, né? Que é diante dessa, digamos, noção de complementaridade, né, do nosso consciente em detrimento do consciente, a noção dos tipos psicológicos elaborados por Jung, né, no qual se reverberam a partir, inicialmente, de dois tipos específicos e suas funções, e essas combinações, né, reverberariam em 8 tipos psicológicos, né, mas suas variações dos tipos superiores e inferiores denotariam 16 tipos psicológicos a partir dessas reverberações, porém todas elas mediadas por uma noção de complementaridade, do erigia da simbologia, a figura de Deus poderia ser representada nesse âmbito, né, a partir do entendimento da religião como religare ou religere, né, que o Jung também vai investigar. A gente vai tratar isso já daqui a pouco, né, a gente pode entrar na questão do Deus de Spinoza, nas críticas de Nietzsche sobre a teleologia, né, e sobre a teologia também, acerca de, né, e como essa figura do Deus ela aparece como uma representação simbólica, né, dessa noção de complementaridade do consciente e do inconsciente. Prossigamos no vídeo. Already have your attention. No. Not yet. Not yet? Well, you're finally talking to me. You're agitating him. Admit what you did. I've done lots of things. You threw that man overboard. Okay? Okay. Sure. Say it. I threw that man overboard. You'll tell the captain and the authorities. No. Why not? Essa cena é muito interessante porque ele está tratando de uma cena anterior, que essa figura que aparece aqui representada como uma figura simbólica de Deus, né? Ela numa cena anterior, ela jogou o indivíduo na água, né? E o padre pôde testemunhar, e quando ele fala, você vai assumir o que você fez, né, como se ele estivesse tendo um diálogo com essa representação do símbolo que nasce da reverberação de um certo sentimento de culpa e uma consciência associada à noção cristã, de acordo com o diagnóstico nietzschiano acerca do que é consciência, né, que a consciência nasce de um adestramento necessariamente social, desse convívio social que é moldado, que vai reverberar numa Gewissen, que é a assimilação, né, desse estado de punição inicial, de adestramento inicial, a assimilação cognitiva, poderíamos dizer assim, que posteriormente vai reverberar na consciência de culpa, que vai ser assimilada pelo sacerdote ascético. Então, aqui poderíamos entender, inclusive, que essa figura de Deus representa esse âmbito simbólico do inconsciente que foi, de certa forma, moldado com essas prerrogativas, né, sociais predominantemente ocidentais a partir do cristianismo, né? E essa figura aqui representa tanto Deus como âmbito simbólico, tanto quanto a sua própria consciência em um sentido nietzschiano. Because I'm the authority. All right, you're the authority on everything. Creation, Isaac and Abraham, the decathlon, and yet you only won the bronze. Well, that was before. Of course.
Because you weren't always God. You had to die in a rock climbing accident and come back to life just like your son Jesus, who, strangely, doesn't seem to get a mention here on your little card. He wasn't my son. You're denying paternity? Mary's word versus mine. And yet you... É muito interessante também essa questão, né, do símbolo do Cristo que morreu na cruz, que reverberava-se a partir de uma compreensão de Deus como uma tripartição, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que o próprio Jung também traz uma reflexão de como o próprio símbolo da cruz ele reverbera uma dicotomia, digamos assim, entre aquilo que nós entendemos ou que aparece na própria psicologia analítica junguiana, a partir de uma série de elucubrações, né, sobre o inconsciente, o consciente, o tipo introvertido e o tipo extrovertido, né, que o introvertido, e é um diálogo inclusive que aparece na psicologia do inconsciente, um confronto entre eros e vontade de potência, o introvertido é voltado para o ego, digamos assim, de maneira simplificada, né, e o extrovertido é voltado para o amor. E o símbolo da cruz, né, ele representa justamente a unificação desses dois, digamos assim, complexos, né? Complexos que se reverberam a partir de uma relação com determinado objeto, que é o objeto aqui entendido como esse objeto da religião e da simbologia da religião, né? No qual o símbolo vertical da cruz representa essa representação do ego e o símbolo horizontal representa o doar-se para o amor, né? O cristianismo neste sentido seria essa reverberação, digamos assim, dos aspectos racionais, egóicos, né? Apoderando-se dessa relação horizontal do amor e coaduna em certos aspectos, apesar da crítica que Jung faz ao próprio Nietzsche em Psicologia do Inconsciente, né, como um neurótico incurável que, de certa forma, entendia sobre si um debruçar-se das suas próprias contradições teóricas, né, não conseguir, de certa forma, erigir aquilo para si, mas isso é totalmente cabível dentro da própria concepção diagnóstica do próprio Nietzsche, né, mas utilizado como a cultura cristã utilizou-se dessa unificação entre racionalidade e doação, digamos assim, para o amor, para a horizontalidade desse amor, né, utilizou isso como subterfúgio, de acordo com Nietzsche, para poder transvalorar os valores a partir de parâmetros de moral já criados, ou seja, como reativos a uma moral já estabelecida. Eu acho que isso aparece aqui de uma forma muito interessante, que a gente pode se apropriar e fazer essa interpretação aqui nesse contexto. You still see fit to steal his story for yourself. He was the one who died and rose again. No, he rotted in the cave. What? Jesus had an identical twin brother. That's who everyone saw a few days later. Thus the confusion. So you take no responsibility for your only son giving his life for the sins of mankind. Seems a lot to ask somebody. Then what do you take responsibility for? A ideia de responsabilidade, né? A ideia de se constitui também a partir de determinadas concepções modernas, da ideia de indivíduo, da ideia de livre-arbítrio, que erige também dessa noção cultural, no qual, né, a má consciência nasce desse sentimento de culpa e dessa possibilidade de se responsabilizar, né, a partir de uma ideia, né, de uma relação devedor-credor, que é até uma ideia econômica que aparece lá em Genealogia da Moral. Em certo sentido, Nietzsche faz esse diagnóstico, no qual, de certa forma, o modo do padre dentro dessa reverberação da série de Leftovers se relaciona para com o seu símbolo e aqui, de certa forma, com essa função transcendente, digamos assim, que também aparece em essa menção e vai reverberar no símbolo, né, que é essa, digamos, elaboração a partir dessa relação, né, de uma sombra, né, que quando se constitui a partir de um erigir consciente, né, automaticamente tenta velar a sua sombra, mas ao mesmo tempo para outras composições disso que chamamos de psique humana, se reverbera, né, porque nada escapa dentro desse contexto da constituição psicológica e dessa relação do consciente e inconsciente. Ele, em certo sentido, vai, de certa forma, erigir ou elaborar em detrimento dessa figura de Deus, né, a ideia de responsabilidade que foi erigida em detrimento da própria ideia de humanidade, da própria ideia de indivíduo e da própria ideia de livre-arbítrio, né? Então ele relança luzes sobre um determinado objeto simbólico, essa ideia de responsabilidade, que aqui é a figura de Deus. Muito interessante isso. Dinosaurs? The Black Plague? Mount Everest, the Mona Lisa, the sudden departure? Yeah, that was me. The sudden departure was you. Why? Because I could. You're gonna have to do better than that. No, I don't. You do. Why? Because there has to be a reason. Why? Everything in my life I've done for a reason. Why?
to help people, to guide them, to ease their suffering, even though I've suffered myself. Aliviar a dor. Aqui tem uma série de reverberações, né, que se perfazem também a partir de uma determinada ideia, né, de ascética que faz parte da composição do próprio sacerdote, né? Mas em certo sentido eu queria remontar essa necessidade teleológica, né, que é demasiadamente humana, que o próprio Nietzsche tendia a querer superar, a partir de uma citação do David Cooper em seu livro Significado, Problemas Centrais da Filosofia, no qual ele diz assim: os seres humanos são inveteradamente seres teleológicos, eles não são apenas condenados como seres no mundo a traficar com significados, mas sempre vivem dentro de uma alusão para mais significados que emprestam sentido e apontam direcionamento para suas atividades. Será que Nietzsche apenas exagera moderadamente ao observar que se você tem o seu porquê para a vida, você pode obter junto todo quase como? Então, aparece aqui um elemento que é a questão do conjunto de significantes que se reverberam a partir de uma determinada constituição de poder, né, digamos assim, de um poder específico, de uma suposta estrutura, né, que tanto a esquizoanálise critica, né, que está constituída, inclusive, dentro da própria psicanálise, a partir dessa ideia de desejo como falta, né? E aqui também está presente, em certo sentido, nas próprias elaborações junguianas, e o próprio Jung passa a admitir isso, quando ele, de certa forma, elabora certos diagnósticos, e quando ele fala sobre os diagnósticos são necessariamente arbitrários, né? Pois enquadram a vida em um determinado significante, e ao enquadrar, você, de certa forma, está cedendo, fazendo ode a uma estrutura de poder dos significantes, e essa inevitável busca da teleologia. Então, quando ele pergunta, né, para que, né, você fez isso, por que você fez isso? Ele fez porque eu pude, né, essa figura simbólica que representa Deus aqui. Não tem de haver uma razão, tem de haver uma justificativa, tem de haver um significado. E aí ele devolve a pergunta, né, mas por quê? Né, tem de haver um significado. É para aliviar a dor, né, aliviar o sofrimento humano, que é uma proposta totalmente schopenhaueriana, né, que Nietzsche tanto criticou, que é um ascetismo, né, que no final das contas vai advogar em favor de uma ideia de compaixão, né, de uma ideia de pena de si mesmo e de outrem, né, essa ideia de altruísmo, né, que Nietzsche tanto vai criticar. É necessário entender o próprio sofrimento como complementaridade da vida, se colocando para além dessas representações de significantes teleológicas e teológicas. Muito interessante esse vídeo aqui. I sacrificed my happiness. Ascetismo. I let my family abandon me. Why? For you! For God. Everything you've done because you thought I was watching. Because you thought I was judging. But I wasn't. I'm not. You've never done anything for me. You did it for yourself. E aqui remonta duas questões, né? A ideia do Deus de Spinoza, que tem um texto muito interessante que é costumeiramente atribuído a Spinoza, mas não é de Spinoza, né? Falando sobre o Deus que não julga, o Deus que, de certa forma, não está para além da própria imanência, e aí remonta também uma nova reflexão que o próprio Jung faz acerca da ideia de religião ou de religiosidade, a partir da concepção de religare e religere. O religere, né, diante dos costumes antigos, né, que o Jung vai buscar na elaboração de seus livros, está ligado com uma compreensão e uma leitura da figura do simbólico, ou a figura do Deus, ou a figura do significante, na própria imanência, digamos assim, figura do imanente, do símbolo, né, e do significante, entre aspas, né, porque se você for olhar por uma ótica esquizoanalítica, não seria atribuída a uma figura do significante, e sim da própria imanência em si, né. O religere seria justamente essa possibilidade religiosa de encontrar uma determinada leitura desse simbólico, desse Deus, ou dessa representação divina, em cada particularidade circunscrita no mundo, no qual, de certa forma, vai denotar uma coadunação com a ideia do Deus de Spinoza, no qual ele diz assim na própria Ética: ou não existe nada, ou um ente absolutamente infinito também existe necessariamente. Diz ainda assim: Deus é a causa imanente e não transitiva de todas as coisas. Spinoza, Ética 1, proposição 18. Ou seja, a ideia de religere, ela está ligada justamente com essa compreensão do divino, do simbólico, como você compreenda, né, na cotidianeidade, ou na imanência, ou na nossa própria relação objetual, digamos assim, né, daquilo que nos é mais próximo. Já a ideia de religare, né, que o Jung também vai trabalhar dentro dos aspectos simbólicos, ela compreende uma certa reverberação simbólica, e aí autoritária, e aí que pode ser entendida, inclusive, dentro das perspectivas da representação psicanalítica do Freud, da figura do pai como figura repressiva, né, da ideia de Édipo, que também é criticada pela esquizoanálise, que também apreende essa ideia de falta. E se Deus, dentro de Spinoza, que é parâmetro para a esquizoanálise, é tudo aquilo que comporta todas as variações da substância, apresentando-se como única substância,
né? Não pode faltar nada dessa substância. Essa substância é o todo, é a ideia do uno, a ideia da possibilidade única da imanência, as variações e os modos da substância. Não pode aprender essa ideia de falta. Mas voltando para essa ideia do relicare, né, compreendendo essa circunscrição, essa ideia do Deus como algo simbólico que, de certa forma, vai erigir um conjunto hierárquico de significantes dentro de uma determinada estrutura, né, você compreende que, de certa forma, você deve estar o tempo todo desejando um certo empoderamento dentro daquelas regras que aquele significante estabeleceu dentro dessa ideia de religar. Então, Deus, nesse sentido, é um grande significante no qual nós deveríamos buscar uma reconexão, uma autorização para poder fazer parte do todo. E a partir de um determinado momento, o próprio Jung identifica que há essa transição de um religare para um religare, né? E nesse sentido, de religare já traz a própria ideia de religação, e religare uma releitura, né, da própria compreensão do todo a partir de uma perspectiva, digamos assim, e interpretemos aqui assim como uma ideia de imanência. Said, why are you killing me? When I was a boy, I was sick, and I prayed to you to save me, and you did. Why is it bad? I can save you again. E aí finalizamos aqui com essa indicação de Leftovers, série extremamente indispensável na minha interpretação. Finalizamos aqui com a ideia da relação de altruísmo e essa ideia de autorização, né? Com o qual Nietzsche também critica lá em Genealogia da Moral, enquanto determinado sentido, essa ideia do altruísmo foi compreendida em um determinado senso de utilidade, como tivesse sempre sido essencializada, né? Como se, de certa forma, sempre pudesse ter sido entendida como existente desde sempre, né? E Nietzsche interpreta que nem sempre foi assim. Essa ideia passou a ser, o altruísmo passou a ser. O altruísmo, tanto quanto a ideia de individualismo, são representações homônimas da mesma faceta, digamos assim, né? São duas faces da mesma moeda no que se refere a essa ideia do indivíduo, né? O altruísmo ele só representa uma certa coletividade da ideia do indivíduo, no sentido de que eu posso me constituir em um determinado contexto como bom, por quando eu sirvo para algo ou para outrem, né? E nem sempre foi assim, né? Nietzsche faz uma análise da questão da moral, da genealogia da moral, entendendo que nem sempre os valores foram estabelecidos desse modo, porém, houve um esquecimento, né, causado diante dessa questão do surgimento da ideia de utilidade, da ideia do altruísmo, né, associando essa essência como um dispor-se-á, né, como um proporcionar-á, né, diante de uma concepção de utilidade. E aí, nesse sentido, ele finaliza, né, digamos assim, diante da ideia de significante, diante novamente da ideia de autorização, né? Você me salvou uma vez, né? Ou seja, um conjunto de significantes no qual nós fazemos ode dentro desse modo ocidentalizado de existir, né, adoecido, né? Ele nos empurra para o buraco para, de certa forma, nos resgatar e nos autorizar novamente para o âmbito dos significantes, né? Então, por que você me salvou? Por que você retornou? Né? Por que você está de volta? Né? É para te salvar novamente, é para poder te autorizar, para poder te circunscrever novamente nos âmbitos dos poderes de significantes que te aprisionam, né? Te joga para o buraco, posteriormente te autoriza, te empodera. É necessário, nesse sentido, compreender, né, a existência enquanto imanência para poder tentar, ao menos, se reverberar para além das cadeias de significante da ideia de sujeito como falta, da ideia de altruísmo, da ideia, inclusive, digamos assim, de uma autorização do existir através dos significantes. Então esse foi nosso vídeo de hoje, uma indicação através desse trecho de Leftovers. Se puder ajudar o nosso canal, ajude, porque provavelmente esse vídeo vai ser desmonetizado por estar utilizando material da HBO. Nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, deixe teu comentário, tá? E até o próximo vídeo do Gap Filosófico.